irmãos, aí na vida de vocês? Meu nome é Josilma Salviano e continuando a nossa série A Doença Não Existe, vamos falar hoje sobre religião. As religiões, gente, a maioria, todas, né, tem boas intenções e querem realmente nos levar até o Criador. Porém, tem os poréns. Tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. E às vezes as religiões também atrapalham na cura. Tem algumas religiões, por exemplo, que não permite a doação de sangue ou que alguns de seus membros recebam sangue. Então, todos os meios físicos, tudo que existe aqui foi feito para que nós possamos usar, né? É uma graça divina, ou seja, Deus instrui os médicos, os laboratórios para que nos ajudem a sanar a nossa dor. É claro que a medicina ela também se desviou muito do foco e em vez de tratar mais naturalmente o ser humano, acabou incutindo mais química no nosso corpo, o que faz com que a gente fique mais sensível. Em todo caso, a gente tem que aproveitar esses recursos para poder sim nos curar também, enquanto a gente não consegue, através de nós próprios, desenvolver o nosso eu interior e obter a autocura. Então tudo é aceitável. Embora eu fiz uma crítica no outro vídeo duro quanto à doação de sangue num filme que eu assisti, onde um rapaz recebeu sangue e ele falava que se sentia impuro e que de certa forma se sente realmente porque está com sangue de outra pessoa. Sangue é vida. Então nós, quando nascemos, temos no nosso corpo os sangues do nosso pai e da nossa mãe e que trazem todas as raízes dos nossos antepassados. Então receber de uma terceira pessoa ou várias pessoas podem poluir o nosso organismo e o nosso perispírito, porque vai trazer várias informações genéticas novas aí. Mas se é para salvar a vida, a gente deve sim dispor desses recursos. Outras questões que nos levam a acreditar que as religiões atrapalham na cura é quando a crença na religião é tão grande, mas a pessoa não desenvolveu dentro de si a fé, o eu superior, o eu crístico, o eu búdico, e aí largam todos os medicamentos apenas com a fé na religião. E você não tem que ter fé na religião, tem que ter fé em Deus e no seu Deus interior, na sua força divina, que habita dentro de você. E acaba o quê? Piorando o quadro e às vezes até falecendo. Então é um quadro grave. E é claro, gente, que a gente tem que ter um certo respeito e gratidão pela doença. Porque, na verdade, ela está nos mostrando os nossos defeitos morais e onde nós devemos melhorar. Então, muita gente não sabe agradecer e acha que aquilo é horrível, que tem que ser afastado, né? Acha que é tipo demônios, esse tipo de coisa. De certa forma, também tem razão. Porque a doença em si, quando ela se instala no corpo de uma pessoa, ela traz, né, energias negativas que podem ser dominadas como demônios, né? Que se alojam no nosso corpo, mas eles só entraram porque a gente, abriu as portas, tá? Então, as religiões, elas podem, algumas, né, tô falando todas, não estou generalizando, podem ver, né, como demônios, então eu não vou agradecer esse demônio que está dentro de mim. Eu não posso agradecer, então eu tenho que simplesmente bani-lo. E de que forma? Exorcizando. Só que eu preciso compreender que a minha doença, ela só aconteceu porque, como eu falei, eu abri as portas para o mal. Eu abri as portas da minha mente para a entrada de coisas impuras. Então, não está ali por um acaso. Eu tenho que saber
por que ela entrou. Qual foi a porta que eu deixei entrar? Então eu já expliquei várias vezes em outros vídeos, né, sobre o ódio, o rancor, a mágoa. Então essas janelinhas e portas que eu abri, né, através desses sentimentos, fizeram com que essa doença se alojasse em determinado órgão. Então eu tenho que ser grata nesse sentido, de que ela tá me mostrando meu defeito moral, e aí eu vou poder simplesmente me consertar e através disso eliminá-la. Quem assistiu a série O Sandman? Olha eu dando dica de série aqui. O Sandman, né, que é o senhor aí dos sonhos. Gente, eu achei bem interessante, porque fala realmente várias verdades, né? Inclusive sobre os sonhos que a gente tem, os nossos pesadelos. A gente não vive sem sonhar, né? A gente sonha dormindo e sonha acordado. Eu, por exemplo, me sinto muito mal quando eu não tenho um sonho, assim, uma expectativa. E sempre quando a gente alcança um, a gente quer outro. Isso é o ser humano. Porque quando a gente para de sonhar, eu fico assim, sem saber o que fazer. Eu começo a entrar numa depressão que eu fico assim, meio que parada, entristecida, mórbida. E depois eu fico, meu Deus, mas o que acontece comigo? Peraí, eu parei de sonhar, né? E aí eu volto, crio um novo sonho para poder, né, me reanimar. E isso eu já falei também, quando a gente não sonha, as doenças acontecem porque a gente fica frustrado. Então é necessário sonhar, é necessário ter uma expectativa de vida. Gente, tem um filme maravilhoso que se chama Uma Vida Sem Limites. Nesse filme, uma criança de cerca de 12 anos fica doente com... Agora eu não lembro o nome da doença. Vou colocar aqui do lado. É uma doença que dá problemas nos ossos, ataca o coração e ela sente dores no corpo inteiro. E acaba levando à morte. O médico fala que ele não vai viver até os 15 anos, tá? Então, no máximo até os 15 é o que o corpo dele vai aguentar. E é muito legal porque a mãe começa a alegrar a vida dele e a formar sonhos. Então, a dizer, olha, você pode dançar, você pode ser melhor que o Frank Sinatra, você pode cantar, um dia você vai chegar lá. E ensina ele a tocar vários instrumentos musicais. Quando ele aprende a tocar um instrumento musical, ela dá outro. Quando ele aprende a dançar, ela ensina novos passos. Aí ensina ele a cantar e assim vai. E vai indo de objetivo em objetivo, de sonhos em sonhos. Ele acaba chegando à idade adulta, olha, e realizando os sonhos que a mãe sonhou e projetou para ele. E que ele também, né, se propôs a ter, já que a mãe o ajudava. Então é muito importante, né, como eu já falei também, os pais na educação dos filhos. E isso salvou a vida dele, né? Fez com que ele vivesse muitos anos. Então assista esse filme, Uma Vida Sem Limites. Tem também o Sem Limites. Esse filme do Sem Limites, a pessoa usa uma pílula que inclusive realmente existe nos Estados Unidos. Até o Dr. Lair Ribeiro falou que ele inclusive tomou e realmente acelera o cérebro. Quem é inteligente fica mais inteligente ainda e o processo é muito rápido, né? De agilidade assim na mente. Ele chegou até a comentar que a esposa dele falou assim, não toma mais. Se você tomar, eu me separo de você. Porque ele não conseguia nem dormir de tanto que trabalhava e pensava o tempo todo. Nesse filme ele também consegue realizar muitos sonhos, né, que não tinha. Porém, né, há um preço para isso. Como ele acelerou demais o processo no organismo, o organismo também foi enfraquecido. Então, toda causa, né, tem um efeito. Toda causa tem um efeito. Então, tudo que possa acelerar o processo no corpo também pode trazer um transtorno depois. Então, nesse caso, não é muito legal. E voltando às histórias das religiões, então na série do Sandman, ele vai passando, né, por várias coisas, várias histórias aí de sonhos, de coisas que realmente acontecem, né, na nossa vida, por isso que eu acho interessante. E tem a parte das religiões. Tem uma parte lá que passa. Então as religiões,
infelizmente, levam muita gente à loucura, a se matarem, a não viver realmente uma vida digna de filho de Deus. Tem religiões que aprisionam o homem aqui na Terra, em todos os sentidos, tanto ele vivo como depois de morto. Por não acreditar na vida eterna, só acreditar que quando Cristo vier salvar, a alma às vezes fica presa ao corpo, apodrecendo, sofrendo, porque fica esperando Cristo voltar, sendo que Cristo já está dentro da gente. Então tem tudo isso nessas questões de religião. A maioria é boa das religiões? Sim, como eu já falei, mas algumas escravizam os homens, prendem e não deixam que eles se curem. Ao contrário, podem levar, como eu falei, à loucura, à morte, ao aprisionamento. O homem, ele deve sim pensar por si mesmo, porque esse Salvador que ele tanto espera já veio, gente. Jesus já veio e continua aqui entre nós, dentro de cada um de nós. E quando fala só Jesus salva, preste atenção, não é só Jesus salva, é só o Filho pode se salvar. Na verdade é isso, só o Filho pode se salvar. E quem é o Filho? Sou eu, é você, somos todos nós. Então, só eu posso me salvar. Mesmo que Jesus queira, vem aqui, vamos, filha, eu vou te levar, vou te salvar. E fala, eu não quero, ele não me leva. Não pode, compreendam isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém vem ao Pai senão através do Filho, que sou eu. Se eu não quiser, eu que sou a filha, eu não vou até o Pai. Então eu preciso ir. Então muita gente fica esperando que Jesus o cura. Jesus nunca curou ninguém. Parece ridículo eu falar isso, que algumas pessoas podem criticar. Imagina, ele veio fazendo milagres. Prestem atenção na Bíblia, o que ele falou quanto às curas. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então não foi ele não disse eu te curei, eu te salvei. Ele falou a tua fé. Entenderam? Então assim, tá dentro de mim. A fé que pode me curar. Tá dentro de mim a minha cura. Tá dentro de mim tudo o que eu preciso saber. O que eu preciso é silenciar a minha mente, fazer meditação, ler bons livros. As pessoas acham que só tem que ler a Bíblia. Eu acho maravilhoso, gente. Tem que ler a Bíblia, sim. Eu acho, inclusive, que muita gente é levada pela boiada por ignorância e por preguiça em aprender. Inclusive, conheço pastores que nunca leram a Bíblia. Eles decoram versículos, falam e aleluia, irmão, e gritam e falam que estão falando línguas e só, mas nunca leram a Bíblia por completo. Não leem livros nenhum além daqueles, daquela parte daqueles versículos onde eles querem guiar as pessoas, ou de certa forma hipnotizar ou enganá-las, digamos assim. Porque uma pessoa que realmente quer salvar a outra, ela se dedica com amor, ela lê, mas todas as partes que interessam, não só aqueles versículos onde, por exemplo, pede dízimo, que acha que é obrigado a dar, aquela coisa toda. Prestem atenção, tá? Na sua religião, eu acho que é muito bom ter uma, tá? Eu sempre fui criada dentro de religião, eu fui católica desde criança, sou católica, ainda entre aspas, não praticante, porque agora eu só sou católica no nome, assim, por respeito aos meus pais e antepassados, mas eu não tenho mais religião nenhuma, tá? Frequentava Setionoye, faz tempo que eu não vou, e agora a minha filha me pediu. A minha filha é bem, a mais nova, né? Bem iluminada, bem espiritualizada. Ela falou, mãe, eu quero conhecer as diversas religiões, você me leva? Porque até então, desde que ela nasceu, a gente frequentava Setionoye.
E algumas vezes ela foi pra missa, né, com a minha mãe. Mas ela falou, eu quero conhecer mais outras. Você me leva? Eu falei, levo, só que como você estuda período integral, à noite não dá. A gente vai programar então pros domingos. Então, todo domingo ou sábado à noite, eu vou pesquisar, né, as religiões que estão abertas naqueles horários para levá-la. Que ela quer conhecer, então eu acho interessante. Inclusive eu também já frequentei várias, assim, por convites, e agora vou me dispor a fazer isso e vou conhecer novas também. Então eu acho bem interessante. E eu achei muitas, assim, maravilhosas. Eu achei que passa realmente, né? São pessoas que realmente se dedicam. E outras que, como eu falei, tem pastores que nunca nem leram a Bíblia. Falam lá, assim, versículos, coisas assim, para só atrair público, para pegar dinheiro dos outros, vamos ser sinceros, e escravizar as pessoas, escravizarem as mentes. Quando eu estava grávida, inclusive, dessa minha terceira filha, eu fui numa igreja a convite de um amigo que era pastor. Aí ele falou lá, depois entrou um outro pastor, e ele falou assim, olha, quando vocês chegarem em casa, vai ter um demônio em cima do telhado de vocês. Eu falei, gente, eu acho que eu tô no lugar errado. Peraí, eu vim aqui pra ouvir a palavra de Deus, e o cara tá falando que quando eu chegar em casa vai ter um demônio em cima da minha casa. E quando a gente tá grávida, a gente fica mais sensível. Eu fiquei tão agoniada ali com aqueles gritos, aquele berreiro daquele homem, ainda falando aquelas abobrinhas, que eu pedi pra ir ao banheiro. E na igreja estavam reformando o banheiro, então a moça me levou na casa de uma vizinha do lado do culto. E graças a Deus que quando eu voltei já tinha acabado o culto, eu pude ir pra casa. E nunca mais voltei nessa igreja. Então, assim, tem coisas que a gente vai buscar nas religiões conforto para nossa doença, para o nosso problema, e a pessoa te fala que tem um demônio em cima da sua casa quando você voltar. Fala sério. Fala sério, né? Então, não voltei mais e não volto. Então, prestem atenção quando vocês forem procurar alguma religião, mas não se apeguem muito. Às vezes as pessoas também se apegam muito aos pastores, aos preletores, os padres que falam, eu gosto de fulano, eu gosto de cicrano, eu vou lá por causa. E cria aquele ídolo, um endeusamento em cima daquele padre, daquele pastor, daquela pessoa. Tudo bem que tem uns que são ótimos, são muito bons no que fazem. Eles falam realmente, às vezes, que nos transmite aquela paz, aquele ensinamento bondoso. Mas não deixe que prenda a sua alma. Procure você mesmo ler a Bíblia. Procurar você mesmo seu entendimento. Procure ler outros livros, bons livros. Tem maravilhosos livros, vocês não têm ideia. Então, eu fui em uma determinada religião que só podia ler aqueles livros que eram deles, que estavam lá. Eu falei, eu não quero isso. Tudo bem lá, realmente concordo. Se você está naquela região, lê os livros que estão lá. Mas se eu estou na minha casa, eu leio os livros que eu quero. E eu descobri que os ensinamentos são fantásticos em várias religiões. Então eu tenho vários livros aqui. E eu gosto de ler. Cada um eu aprendo mais, eu me instruo, eu expando. E é assim que eu posso passar esse amor para vocês. E é com essa convicção que eu passo. Não se prendam às religiões. Salvem a si mesmos, salvem as suas vidas. Mas buscando dentro de si essa cura. Porque até Jesus falou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E não foi ele. Outra coisa que eu queria comentar com vocês, gente, é sobre um filme que eu assisti, é Um Caminho de Luz. Então fala sobre religião e como a pessoa trata a doença dentro, né, da religião. No caso, é a religião católica. E como, de certa forma, atrapalhou na cura e, ao mesmo tempo, fez uma barbárie com a criança. Então, quem gosta de assistir filme, eu indico Um Caminho de Luz. Então, nesse filme, vocês vão ver como
que uma pessoa assim muito religiosa pode tratar uma doença em vez de ajudar, né, a pessoa a se curar ou a criança a se curar, ela pode transformar aquilo num sensacionalismo, tá? Numa coisa assim que é bom para a criança. Na verdade, gente, no fundo a doença ela traz em si a parte boa, que é demonstrar, né, a falta de caráter, a moral onde está se falhando, o defeito que deve ser corrigido. E é claro que a gente deve ter resignação, né, aceitando a doença, o castigo, seja lá como você interpretar isso. Na verdade, Deus, ele não castiga ninguém. É o nosso próprio subconsciente que faz isso. Então, à medida que o subconsciente sabe onde a gente está errando, ele causa a doença naquele determinado local para que a gente possa, né, corrigir. Quando se trata de criança, geralmente é a mente do pai ou da mãe interferindo sobre a criança, pelo menos até os 14 anos. 7 anos e meio é a mente da mãe. E dos 7 anos do zero, né, desde ao ventre, até os 7 anos e meio é a mente da mãe. Dos 7 anos e meio aos 14 é a mente do pai. Porém, é claro, se você vive num ambiente familiar, a mãe pode interferir, inclusive até mais que o pai, que é o que vocês vão ver nesse filme. E em vez de ajudar a criança a se curar, de buscar uma melhora, pode sim, né, levar para o lado religioso e transformar isso, né, num sensacionalismo, que foi o que aconteceu. Eu achei que foi uma barbaridade o que a mãe fez e ridículo. Gente, assistam o filme. Eu achei ridículo o que essa mãe fez o tempo todo. Ela queria com que as filhas fossem virassem freiras, tá? E nisso ela tirou, né, a liberdade delas com relação ao casamento. Isso trouxe muita frustração, porque ela tem 2 filhas, muita frustração, inclusive doença. E acabou transformando essa doença num sensacionalismo ridículo. Ridículo. É uma história bonita, de amor, que eu achei assim muito fofo. Uma história que fala sobre religião, é uma história baseada em fatos reais. E como se torna ridículo a crença de uma pessoa quando põe a coisa para o sensacionalismo, tá? E evita até, né, da pessoa se curar e transforma a doença num certo tipo de prazer, tá? Um prazer de purificação para a mãe. Então foi assim, como eu falei, se vocês realmente estiverem interessados em assistir, para quem gosta, vocês vão entender. Foi uma história bonita de amor, sensacionalista e ao mesmo tempo ridícula quanto a isso, né? Porque transformar uma doença numa coisa sensacional para beatificar, digamos assim, não é legal. Tá? Então, era mais esse comentário que eu queria fazer. E não dá assim para comentar muito, porque senão perde a graça. Mas assim, quando você vê a doença e põe ela como sensacionalismo para usar depois na religião, para usar a fé das pessoas, é muito, eu acho perigoso, feio e brutal da forma que aconteceu. Não dá para explicar. Eu até gostaria de explicar o filme todo, mas como vocês vão assistir, fica sem graça. Falar assim, ela vai contar o filme todo, né? Que sem graça. Eu vou contar apenas algumas partes, como eu já falei, né? A mãe, né, evita que as filhas se casem, evitando, né, que os rapazes se aproximem e transforma a doença da filha em sensacionalismo. E de uma forma, eu acho que brutal,
magoando as filhas, não as deixando viver e acabando inclusive com seu casamento, tá? Então assistam o filme Um Caminho de Luz. Então as religiões, inclusive, elas brigam entre elas, né? E afastam os homens. Então meus irmãos têm religiões diferentes da minha. E aí, o que acontece? Alguns se afastam. Por quê? Ah, não, eu não vou na sua casa que você é tal religião. Eu vou pro céu, eu já estou salvo e você não está. Que isso? Nós nascemos do mesmo pai, da mesma mãe, e você não vem na minha casa me visitar por causa da minha religião? Não vai na casa da sua mãe, não come porque a sua mãe é católica? E você acha que você vai pro céu direto? Sendo que ninguém nem suporta, até a sua família, né, foi embora, nesse caso aí do meu irmão. E teve um fato interessante no sábado, antes de eu gravar esse vídeo, foi o seguinte: me mandaram uma mensagem muito bonitinha, muito fofa, falando de irmã. Então dizia mais ou menos o seguinte: irmã, eu sei que poucas vezes eu digo, mas eu te amo e me preocupo com você. Então se cuida, porque você é muito importante para mim. E se acontecer alguma coisa para você, com você, o meu mundo desaba. Eu achei muito lindo, né? Foi uma amiga que me mandou e eu resolvi passar para minhas irmãs, porque é raro a gente dizer que ama as irmãs, né? Ou os irmãos. E eu passei. A minha irmã, que é católica, olha a reação. Ela falou: ai, que fofo, também te amo, irmã. A minha irmã, que é evangélica, me mandou o seguinte: eu não entendi a mensagem. O que aconteceu? Eu falei: nada, eu só estou falando que eu me preocupo com você, então se cuida porque eu te amo. Ela falou: ai, que susto, da próxima vez você faz uma oração por mim. Tipo assim, não me manda esse tipo de mensagem. Ela achou que eu estava profetizando alguma coisa com... Meu Deus, ela achou que eu estava profetizando alguma coisa que ia ser, né, ruim para ela. Eu falei: nossa, né? Então, não quer dizer que seja a questão da religião também. Quer dizer que tem uma frase que diz, né? Não é o que eu digo, mas é como você escuta que será seu entendimento. Então, no caso, eu lancei essas palavras, a mensagem para as duas, e cada uma entendeu de modo diferente. Então, uma entendeu o carinho que eu estava tentando passar e falou que também, que fofo, eu também te amo, e a outra ficou com medo, tipo, tá profetizando alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa comigo? E foi muito... eu ri depois, né? Eu ri, mas que foi engraçado. Então façam isso. Tentem salvar a si mesmo, os seus corpos, a sua vida. Mais do que seus corpos, né? É porque a gente tem que cuidar deles enquanto a gente estiver aqui. Mas a gente sabe que é apenas uma roupa, uma vestimenta. Mas salvando o seu corpo, aliás, de vícios, de bebidas, de drogas, excessos de comida, que inclusive, gente, uma outra coisa muito interessante com relação aos evangélicos. Uma determinada religião também que eu fui, eles não bebem, não fumam, não usam droga, nada dessas coisas, beleza. Mas eles comem muito. Então, todas as festas de casamento tinham muita comida. E sabe o que eles falavam, brincando aí, eles são obesos. Ah, a gente não bebe, mas a gente come muito, a gente gosta de comer. Eu falei: peraí, e o pecado da gula? Eles não viram essa parte? Não leram na Bíblia o pecado da gula? Porque a gente tem que se controlar em tudo, porque à medida que eu como demais, eu também estou estragando meu corpo. Então há várias doenças. Inclusive nessa religião, como as pessoas comem muito, são obesas, tem muitos diabéticos, muitos com problemas de coluna, elefantíase, né, aquele problema que incha as pernas. Aí tantas outras questões aí, pressão alta, triglicérides e outros tipos de doenças, porque comem demais. Então assim, eu não bebo, mas eu tô jogando o meu vício para outro lado, a comida, porque comer demais é um vício. E eu estou abusando, estou injetando coisas que meu corpo não precisa. Meu corpo só precisa se alimentar com pouco, apenas para manter a vida. À medida que eu como muita gordura, ou seja, isso já ultrapassou os limites do meu corpo.
Então presta atenção nisso também, tá? Então é preciso salvar a alma sim, mas eu controlando o meu corpo também. Então, você vê, eu não bebo, não fumo, não uso droga. Mas eu como demais, mas eu julgo demais as pessoas. A minha cunhada saiu definitivamente dessa religião. Por quê? Ela falou que cansou de tanto as pessoas julgarem. Que você tem que estar sempre presente, tem que estar sempre cumprindo aquelas regrinhas, porque, como eu te falei, religiões às vezes aprisionam de tal modo que você não consegue nem viver mais para sua família. Cada final de semana, cada dia tem uma coisa para você fazer e aí você deixa de viver. Eu parei de seguir uma religião numa determinada época porque eu queria estudar, eu queria fazer faculdade, mas eu estava muito ocupada com muitos afazeres. Aí eu larguei tudo, pensei, eu estou gastando mais lá do que com o sonho que eu tinha, que era de fazer faculdade. Larguei a religião, fui fazer minha faculdade e me afastei por 4 anos. E aí a minha cunhada falou, chega, a minha filha vai lá, ela usa calça, usa batom, gosta de pintar as unhas. Olha, eu nem pintei falar nisso. Gosta de pôr um brinquinho, de pôr um batom. Não pode, as pessoas estão sempre julgando ela porque ela não é de Deus. Ela não deveria estar ali. Ou se deveria, tinha que mudar, tinha que usar saia. Então é isso que vai salvar? Uma saia? Aí elas simplesmente pararam. E aí, essa repreensão constante faz com que também você adoeça. Pense bem, você tem sonhos. Você quer ter um corpo bonito, por exemplo. Não há mal nenhum em ter um corpo bonito. Simplesmente você para de comer, vai pra academia, vai caminhar, vai fazer exercício. Você precisa ficar bonita pro seu marido, não ficar olhando para as outras, não ficar desejando. Não há mal nenhum nisso. Mesmo porque você vai ter mais saúde comendo menos, fazendo exercício físico, né? Se cuidando um pouco. E aí você não pode se depilar? Por causa da religião vai ficar igual a macaca? Fala sério! E não vai... Claro que vai ter que usar aquela saia longa. Quem é que vai aguentar ver aquelas pernas peludas, gente? Entendeu? Então tem muitas coisas que acabam te reprimindo. Aí você quer ser bonita, interessante pro seu marido, mas você não passa de uma macaca peluda. Não pode passar um batom, não pode viver, não pode ir pra praia, pôr um biquíni. Que mal tem? O mal só tá aqui na sua cabeça. Jesus falou na Bíblia, se o teu coração, se os teus olhos, se o teu coração é mau, eles vão ver coisas más. É simples assim. Então tudo que você vê de maldade é porque o seu coração é mau. Eu não vou pra praia pra ficar olhando as pessoas, pra ficar me excitando. Porque vejo mulher de biquíni, homem, sei lá, eu vou... Nada a ver. Quando eu vou pra praia, eu vou pra passear, pra me divertir, pra quando tá muito quente, né? Pra realmente me refrescar. E é gostoso tá lá. E quem é que vai se refrescar na praia de burca? Quem é que vai de macacão? De biquíni é a melhor opção. Inclusive, para tomar o sol é necessário que 90% do seu corpo esteja descoberto, para que você receba realmente os raios solares e a vitamina D. E quando você se retrai assim com tantas coisas, tantas exigências de que você não vai entrar no céu por causa disso, por causa daquilo, você está se tolhindo. E esse tolimento, essa coisa de afastar você dos seus desejos, das suas vontades, de viver uma vida plena, realmente atrai doenças também. Você acaba abrindo outras portas, como você não tá atraindo você não abriu da vaidade, mas abriu a da gula. Olha isso, né? Então, de certa forma, vai ter sempre algum lugar que você vai tentar escapar. Então, analise se você está na religião certa, se você está se sentindo bem ali. Aí você vai perguntar para mim, Josilma, qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que te faz bem. Se você está realmente se sentindo bem e está fazendo o melhor pelos seus semelhantes e pela sua família, porque às vezes também você pode estar se sentindo bem
como foi o caso de uma outra, da esposa do meu sobrinho, virou ex. Ela estava se sentindo bem na igreja? Sim, mas ela não cuidava da casa nem da filha. Então, os afazeres de casa, a sua primeira escola, você deixou para trás. O seu primeiro lar, que é a sua primeira igreja, onde você tem que consagrar, né, o seu marido e os seus filhos, você deixou para trás. Então você pode estar se sentindo bem, mas deixou de lado os demais. E aí tá completamente fora. Ah, mas eu tenho que buscar a Deus. E onde está Deus, criatura? Ou melhor, filha de Deus. Está dentro de você. Está dentro de cada um de nós. Então está dentro do seu marido, está dentro dos seus filhos, está dentro dos seus pais. Se você está buscando Deus na religião, está buscando no lugar errado. Olhe para dentro de si. Olhe para os outros. Todos ao seu redor e você vai encontrar. Então, gente, muito obrigada aí por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá, materiais elétricos e serviços. Temos também materiais para construção e materiais de limpeza.